where'd this come from? I found it. Where? Closet. You've been playing with it? Yep. You know how? I'll show you. I do it all the time. Oh, yeah? Well, let's both play. You really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy said no. Captain who? Captain Howdy. Who's Captain Howdy? You know, I make the questions and he does the answers. Oh, Captain Howdy, yeah, I It's see. nice. Oh, I bet he is. Here, I'll show you. Eu expulso! E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, tudo tranquilo? Tudo na paz? Hoje o assunto também é bem interessante. Infelizmente, muito comum ainda. Volta e meia tem um filme sobre isso. Volta e meia a gente vê relatos na internet sobre isso, que é a tal brincadeira do copo ou jogo do copo. Já ouviu falar nisso? Pois bem, desde os anos 90, mais ou menos, que eu ouvi falar dessa tal brincadeira do copo ou jogo do copo, que na verdade o nome original é o tabuleiro Ouija, né? A Ouija tem várias pronúncias, né? Tem filmes sobre isso e tal. Como eu mostrei aí no vídeo anterior, no início aliás, no início desse vídeo de hoje, tem cenas de O Exorcista. E mostra que tudo aquilo que aconteceu com aquela jovem linda, né? Adolescente, aconteceu porque ela se abriu à evocação de espíritos que ela não tinha a mínima noção do que era, de quem são. E essa é a verdade sobre a tal brincadeira do copo ou jogo do copo. Na verdade, é uma forma de você evocar ou invocar espíritos que supostamente são de pessoas falecidas, mas que na verdade não são. Na verdade, são espíritos bem mais perigosos. Eu vou começar como eu sempre gosto, assim, de dar sempre um testemunho, né, para solidificar mais o que eu vou falar. Nos anos 90, eu morava no Rio de Janeiro ainda. Eu nasci lá e fui criado lá, vim morar aqui na Paraíba depois de uns 23 anos, 22 anos por aí. Mas sempre vinha passear, minha família é daqui, do Nordeste. Nesta época, eu morava lá, no Rio de Janeiro. Então, morava num conjunto habitacional. A gente tinha muitas amizades, brincava muito, jogava muito. Foi uma infância e uma adolescência muito bem divertida e muito bem vivida pela maior parte da nossa galera ali. Aí chegou essa tal brincadeira, vamos colocar assim, né? Um dos nossos amigos comprou um tabuleiro mesmo, de verdade, vamos colocar assim, né? Um tabuleiro de verdade, bem organizado, né? Mas me parece que ele foi impedido de fazer pelos pais, alguma coisa assim, e a gente começou a improvisar. A gente fazia num papel mesmo, ou em outra coisa, né? Tem lá o sim e o não, tem os números de 0 a 9, e você usa o copo, né? Quando é o tabuleiro tem uma pecinha lá com uma lentezinha, uma coisa assim, mas a gente usava o copo, por isso que ficou a brincadeira do copo, o jogo do copo, né? E você rezava um Pai Nosso, acho que uma Ave Maria também, antes de começar ali. Você não poderia sair dali, sair do jogo, sem pedir licença, porque alguma coisa ruim poderia acontecer, inclusive até possessão, era o que se dizia, né? Você tinha que rezar para começar e pedir licença para sair, vamos colocar assim, né? E começamos a fazer. Então, aí no início era uma coisa até divertida, uma novidade, tal. Vinham os espíritos dizendo que eram de crianças. A gente dizia, espírito brincalhão. Você perguntava uma coisa, respondia outra. Porque assim que você terminava de rezar, você tinha que perguntar se tinha alguém aí. E todos com o dedo sobre o copo. O copo é virado, né, de ponta cabeça, emborcado, como a gente diz aqui no Nordeste, emborcado. E cada um coloca o dedo sobre ele. Aí perguntava, tem alguém aí? Aí o copo ia para o sim, se tivesse, né? Se não, claro, obviamente ele fica parado.
Mas quando apareciam os supostos espíritos brincalhões, a gente perguntava, tem alguém aí? Ele ia para o não. Brincando, né? Porque como é que vai para o não se já está respondendo, né? Então era chamado espíritos brincalhões, né? Tá. Aí começamos, vinham os espíritos, qualquer um, era anônimo, né? Os supostos espíritos de falecidos. A gente perguntava coisas sobre a vida daquele espírito. Então, o que ele dissesse ali, o que ele respondesse era válido, porque não era um espírito conhecido. Então, o que ele dissesse ali era válido. Ah, eu nasci na Alemanha em 1930, vivi em tal cidade, né? A gente ficava fascinado com aquilo ali. E com o tempo, as pessoas começaram a dizer, não, e se alguém empurrando o dedo, estão empurrando o copo. Olha, vou dizer para vocês o seguinte, para que isso fosse uma manipulação, tinha que ter uma pessoa empurrando ele para frente e outra empurrando para trás, para dar os movimentos do copo, porque é difícil você controlar apenas com a ponta do dedo e geralmente na borda do copo, você controlar ida e vinda, lateral, diagonal, tal. Se você colocasse o dedo no centro do copo, né, que ele está de cabeça para baixo, o fundo fica para cima. Então, se você colocasse o dedo assim, apoiando no centro do fundo do copo, que está para cima, eu até diria que você tem mais apoio para conduzir, mas não. Todos os dedos ficavam na borda do copo, então é mais fácil você empurrar, mas para você trazer ele de volta é mais difícil. Ah, então tem que ter uma pessoa para empurrar e outra para trazer ele de volta, né, para ficar aquele movimento, tá? Mas os movimentos que o copo faz, eu na minha opinião acho difícil, né? Não vou dizer que é impossível ter esse truque, mas não é fácil controlar o copo dessa forma. Mas vamos chegar no ponto que você vai ver que não é tão fake assim, pelo menos o ponto que chegou. Aí, legal. Entre a nossa galera tem um cara, tinha e tem, um cara que é muito fã de futebol. E ele é muito fã do Garrincha, que já morreu há alguns anos, né? Consideráveis anos aí. Ele sabe muita coisa sobre o Garrincha. Ele perguntou algumas coisas sobre o Garrincha. Quando foi que ele fez tal gol? Aonde foi? Porque esse cara sabia a resposta, porque ele é conhecido, mas também só ele sabia, né? E ele não botava o dele, ele só queria perguntar. E o copo se direcionava, vamos colocar assim, e respondia direitinho sobre o Garrincha, tudo que ele perguntava e estava certo. Até aí pronto, a partir daí começou já a gente ficar um pouco mais fascinado, porque a gente tinha uma confirmação do que o suposto espírito estava aí revelando para nós. Aí teve um caso bastante interessante, foi quando um dos nossos amigos tem uma irmã, e essa irmã tinha um amigo que morreu no desabamento de um prédio, no bairro da Abolição, que é relativamente perto de onde a gente morava, que era ali entre Pilares e Inhaúma. A Abolição é relativamente perto, não é um bairro longe da gente, não. Estudava com ela. E ela falou, quero me comunicar com fulano, eu nem lembro mais o nome do cara. Eu quero perguntar mais coisas para ele que só ela sabia, porque só ela conhecia aquele cara, não fazia parte da nossa galera, não ia para lá onde a gente morava, nadinha, nada disso. Então ela foi lá e pediu para a gente chamar esse espírito, né? A gente não, que eu não controlava muito não, ficava mais observando. Poucas vezes que eu participei colocando o dedo lá no copo. É, e ela começou a perguntar coisas para esse suposto espírito do rapaz, porque ele foi chamado e supostamente veio. E quando ele começou a responder tudo que ela estava perguntando da forma correta, coisas que só ele confidenciava a ela, por exemplo, só ela sabia que tinha acontecido, isso foi nos impressionando e nos conquistando cada vez mais. Só que eu, já naquela época, não era assim um expert na palavra de Deus, mas eu já sabia algumas coisas, né? Então eu comecei a achar estranho o que estava acontecendo ali. Principalmente o clima de medo, né? Então, quando ele começou a responder sobre as questões que ela fazia, ela começou a chorar e dizia que estava sentindo a presença dele, e era uma presença meio que com medo, uma presença não muito boa. Que para ela era a presença do rapaz, do amigo dela que tinha falecido nesse desabamento. Eu comecei a ficar um pouco mais atento. Eu falei, eu vou descobrir. Eu senti esse impulso, né? Eu vou descobrir o que realmente está acontecendo aqui. Aí eu fui participar em outra ocasião, fui participar,
Coloquei o meu dedo sobre o copo, tal, porque já estava acontecendo também uma outra coisa. O copo estava começando a ficar embaçado, como se fosse fumaçado por dentro. Um embaçamento, uma névoa bem levinha, mas ficava. Que não acontecia antes e que não tem assim uma explicação, pelo menos naquela ocasião. Então o copo estava começando a ficar embaçado, conforme a gente fazia as invocações lá, né? Porque isso faz parte de um ritual mesmo verdadeiro, né? Ritual mesmo de ocultismo. A gente que tratava como uma brincadeira, mas não era. A gente já tinha notícias, embora talvez fosse fake news, alguma coisa assim, né? De fulano em tal lugar fez, a casa ficou mal assombrada, ficou possuído. Já tinha esses relatos, né? A gente já tinha essa preocupação, já tinha esse medo, mas mesmo assim era algo que nos fascinava. Quando eu participei, aí começaram a perguntar as coisas, tal. Aí eu perguntei assim para o suposto espírito: quem é que dá poder para vocês, para que vocês venham se comunicar conosco? Aí o copo começou. Foi pro D, foi pro I, foi pro A, foi pro B, foi pro O. Aí a galera já ficou estatalada, todos eles ficaram estatalados. Você via na cara deles que nenhum deles estava comandando, nem esperava que aquilo ali acontecesse, na verdade, né? Formou a palavra diabo. E agora, todo mundo com medo de tirar o dedo. Aí eu falei, peraí, vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda agora. Quem é que está falando conosco? Quem está se comunicando conosco agora? Aí, meu amigo. Aí, minha criança, o copo foi D, I, A. Quando chegou no A, minha criança, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não ficou um lá não. Sabe por quê? Todo mundo tirou o dedo com medo. Quando tirou o dedo, o copo embaçado, a gente fazia no chão, viu? A gente fazia sempre no chão. Quando tava a galera, às vezes que eu participei, que eu olhei, foram muitas. A gente fazia sempre no chão, ali na calçada, na entrada do prédio, alguma coisa assim, ou dentro do prédio, no primeiro andar, no primeiro piso. A gente fazia assim, no chão mesmo. Colocava um papel escrito alguma coisa e fazia. Geralmente era papel. Aí o copo, além de embaçado, quando nós tiramos o dedo, o copo se arrastou, né? Mais ou menos rápido, relativamente rápido, até a parede. Não chegou a quebrar não, mas deu uma pancada na parede. A partir dali, ficou claro para a galera com quem que eles estavam mexendo, com quem que nós estávamos mexendo. Então, a partir dali, eu não quis nem saber mais desse negócio. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso quando entra nesse assunto, né? Já tem filme aí recentemente lançado sobre isso, que é uma coisa realmente muito perigosa, mas que infelizmente muitos jovens ainda praticam. Então, se você acha que esse vídeo aí vai ajudar, é esclarecedor para mais pessoas, compartilhe este vídeo, coloque ele nas redes sociais, aonde você quiser, compartilhe este link. Se você não é inscrito ou não é inscrita, se inscreve. Quando você clica em se inscrever, inscreva-se, aliás, quando você clica em inscreva-se, essa opção inscreva-se se transforma num sino. Clique nesse sino que você vai ser avisado pelo YouTube quando tiver um vídeo novo aqui. Então você vai ficar sempre acompanhando o que tem aqui no canal. Então divulga, curte, compartilha. Se você quiser comentar, já experimentou algo parecido, por exemplo, alguma dúvida que você tiver. Vocês podem também sugerir assuntos para eu falar aqui no canal, ok? Pode ficar à vontade, escolhe um assunto, se é para tirar dúvidas sobre assuntos da igreja ou assuntos gerais. Pode pedir aí nos comentários, viu? Que não tem problema não, certo? Estamos conversados, então até o próximo vídeo, se Deus quiser.